Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correia de volta aqui para a gente seguir com os nossos vídeos, as nossas aulas de conteúdo de Direito Processual Civil. Já me conta aqui embaixo que outro tema você quer que eu grave. Na aula de hoje a gente vai falar sobre prova pericial, a parte 1 do tema prova pericial. Mas antes de prosseguir, deixa o joinha, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal, vamos ajudar a crescer aqui esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então vamos lá para trabalhar com a prova pericial. E a prova pericial, ela vem dentro do código ali nos artigos 464 até o 480 do CPC, tá? Eu já começo trazendo aqui um conceito de prova pericial para vocês, e eu vou roubar esse conceitinho, ou melhor, vou emprestar esse conceito do curso de processo civil completo aqui, né, dos professores Eduardo Cambi, professora e grande amiga Rogéria Dotti, Paulo Eduardo Darcy Pinheiro, Sandro Gilber Martins e o professor também grande amigo meu, Sandro Marcelo Kozikoski. Olha lá, perícia é o exame feito em pessoas, coisas ou fenômenos por profissional portador de conhecimentos técnicos. Tem o escopo de se obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto aos fatos controvertidos no processo. Calma, você não precisa decorar esse conceito, é só para situar o assunto aqui. Basicamente, a perícia, a prova pericial, a prova realizada por meio de um perito, ela vem para quê? Porque existem fatos dentro de um processo judicial e esses fatos muitas vezes demandam o conhecimento de assuntos mais técnicos, específicos, que o juiz não tem, que o advogado não tem. Então o juiz vai pedir o auxílio desse cara, desse perito aí. É isso que a gente vai ter em prova pericial, tá? Então a prova pericial é aquela prova em que você conta com um auxiliar do juízo. Esse auxiliar do juízo é o chamado perito. Vamos falar um pouquinho sobre o perito? Vamos seguir aqui, ó. Lá no artigo 156, prof, você falou que prova pericial começava no 464 do CPC. Você está lá no 156, o que você voltou tanto assim? Na verdade, o perito é um auxiliar do juízo. E os auxiliares do juízo, eles estão lá na parte inicial do código. E o perito está no 156 em diante. Vou falar um pouquinho sobre esses artigos para você entender quem é o perito. Olha lá. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Primeira coisa importante, essa nomeação aqui, ó, é uma nomeação feita pelo juiz. É o juiz que nomeia o perito. Mas ele não pode escolher de forma totalmente livre. É ele que escolhe, mas ele precisa olhar para aqueles profissionais que estão cadastrados lá no sistema ou para aqueles órgãos que estão cadastrados lá no sistema, tá? Que sistema, professor? Do respectivo tribunal. Então, se é um juiz, por exemplo, da 5ª Vara Civil de Curitiba, aqui de Curitiba, ele tem que nomear um perito que esteja cadastrado perante o Tribunal de Justiça do Paraná, tá? Essa é a regra geral, beleza? Como é que funciona esse cadastro aí? Olha lá, o parágrafo 2º desse 156. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à OAB para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados, tá? Em resumo, essa consulta a diversos órgãos serve para que você tenha lá cadastrado os melhores profissionais, para que você tenha lá pessoas de alto gabarito, de alto conhecimento técnico para auxiliar o juízo, tá? Segue ali, ó. Os tribunais realizarão avaliações
e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro. Considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Em resumo, vejam como a lei se preocupou. Ela diz, para formar o cadastro, vamos consultar a maior quantidade de órgãos possíveis aqui, para que tenha um cadastro bem bacana. E uma vez cadastrado, não significa que esse profissional vai continuar lá para sempre. Tem que continuar, digamos, mantendo esses requisitos que o colocaram lá. Então, ele tem que estar atualizado, mostrar conhecimento, experiência. Essa é a ideia. A gente tem um quadro de peritos cadastrado, mas que seja um quadro qualificado, tá? E aí vem o parágrafo 5º, que é uma exceção à regra que a gente acabou de ver. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor de conhecimento necessário à realização da perícia. Então vejam, a regra é que eu escolha um perito que esteja cadastrado junto ao tribunal. Mas se naquela localidade que eu estou não tem um perito, então vamos imaginar lá, uma cidadezinha do interior, uma comarca pequena, eu preciso lá de um profissional de engenharia para fazer aquela perícia. Eu olho no cadastro do tribunal, não tem nenhum profissional que é daquela região, daquela localidade ali. Aí ele vai lá e nomeia livremente. É claro que a tendência é que cada vez mais a gente tenha peritos cadastrados, né, profissionais cadastrados, que vão abranger a todas as comarcas, tá? Então, o perito é nomeado pelo juiz, porque ele é um auxiliar do juízo, tá? Beleza? Seguindo sobre o perito. Professor, esse perito, ele pode ser substituído? A gente vai ver algumas regras aqui de substituição desse perito para depois adentrar especificamente no procedimento. Olha o que diz o 467, tá? Vai trazer hipótese de recusa, substituição do perito. Olha lá, o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Então, aquilo que gera o impedimento do juiz, aquilo que gera a suspeição do juiz, também gera o impedimento ou a suspeição do perito. Por quê? Importante, vamos anotar isso aqui, ó. O perito deve, é um dever, tá? Deve ser imparcial. O perito não é parte. Ele não está para auxiliar a parte. Ele está ali para auxiliar o sujeito parcial do processo. Melhor, o sujeito imparcial do processo. Quem é o sujeito imparcial do processo, professor? É o juiz. Então, o juiz é o imparcial. Ele pede ajuda de alguém. Esse alguém também tem que ser imparcial. Vejam, o juiz vai julgar uma questão que envolve lá a queda de uma construção e precisa de informações técnicas de um perito. Pô, ele vai julgar com base. Isso vai auxiliar ele na hora de julgar. Se esse perito for parcial, o julgamento dele também será parcial. Esse perito precisa, dever de ser imparcial, tá? Ó, o juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, terá novo perito. Escusa. O perito diz, eu não vou aceitar, porque eu tenho uma relação com a parte. Ou o perito não falou nada, a parte contrária impugnou a nomeação desse perito. Se o juiz entender que é procedente essa impugnação, por entender que há suspeição ou impedimento, sem dúvida nenhuma, vai tirar ele, tá? E aqui agora, a hipótese de substituição do perito. Quando é que esse perito pode ser substituído? Olha o que diz a lei. O perito pode ser substituído quando 1. Faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. 2. Sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinalado. Então, a gente espera que o perito venha para auxiliar, que o perito seja bom. Se ele não possui conhecimento suficiente, vamos trocar esse cara. Se ele não cumpre com os prazos, vamos também trocar esse cara.
Essas são as duas possibilidades de substituição, tá? E sobre a substituição, a lei vai falar um pouquinho sobre algumas consequências disso. Aqui, ó, os parágrafos 1º, 2º e 3º desse mesmo artigo 468. Olha lá. No caso previsto no inciso 2, quando ele descumpre, né, os prazos sem um motivo legítimo, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente desse atraso. Claro que não é tão assim rigoroso, tá? Na prática, o perito atrasou, o juiz intima. O perito atrasou por quê? Ele explicando tá tudo certo. Agora ele não explica, ele é relapso, ele ignora. Aí o juiz vai poder aplicar essa multa sem o prejuízo de comunicar ao órgão respectivo. Então, por exemplo, é um perito de engenharia, comunica lá ao CREA. Olha, atrasou, ele não fez o trabalho certo e por aí vai, tá? O perito substituído, seguindo ali no parágrafo 2, restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Natural. Você recebeu uma quantia, mas não fez o trabalho. Devolve o valor. Se não devolver, como sanção, vai ficar proibido de atuar por 5 anos como perito judicial. E, claro, sem prejuízo do dever de ter que devolver esse valor, tá? E 3, não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o parágrafo 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário. É o que eu falei. Vai ter aqui um cumprimento de sentença. Então vai ter uma decisão que disse, perito, devolva, sei lá, R$3.000 que o autor te pagou. O perito não devolve, beleza. O autor vai poder entrar com cumprimento dessa decisão que mandou. Como assim cumprimento? Intima para pagar em 15 dias, não pagou, multa de 10%, honorário de 10%, penhora de bens, isso, tá? Então, não devolveu voluntariamente, vai seguir para a chamada execução forçada, tá? Prof, perito ajuda o juiz. Mas o advogado também tem dificuldades, professor, e aí? O advogado não tem alguém que o auxilia? Tem. Esse é o chamado assistente técnico. Esse assistente técnico aqui, ó, ele é indicado pelas partes. Indicado pelas partes. Então, a parte indica o seu respectivo assistente técnico. A parte é que vai pagar esse assistente técnico. É assim que funciona. E esse assistente técnico, ele está ali para auxiliar a T. Por isso, ele é de confiança da parte. Por isso, ele não está sujeito a suspeição ou impedimento. Enquanto o perito deve ser imparcial, o assistente técnico, ele é parcial, porque ele está para ajudar uma das partes. É por isso que cada parte tem a sua. Mas qual a função do assistente técnico? Auxiliar a parte no acompanhamento, na conclusão, na análise da perícia. Então, se o juiz não entende muito bem de engenharia, o advogado também não. Indica um assistente técnico para auxiliar ele nessas questões. Veio um laudo lá do engenheiro perito. Eu não consigo ler, eu sou advogado, tá? Eu chamo um assistente técnico em engenharia que vai me auxiliar nessa leitura, nesse, digamos, essa decodificação. Tá? Beleza? É isso que eu tinha para te trazer nessa parte 1 da aula de prova pericial. Logo na sequência, o próximo vídeo é a parte 2 e a gente segue parte 2, 3, quem sabe 4 até terminar esse assunto aqui. Grande abraço, bom. Valeu!